Incline sua cabeça. Temos mais um recado hoje de Deus através do nosso pastor. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Nosso precioso Deus e amado Pai, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia que podemos encher nossos pulmões de ar, nosso coração ainda bater, e termos saúde, meu Deus, para vir à igreja e adorar ao Senhor. Meu Deus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que nos deu vida eterna, ó Deus, e nos mantém firmes neste caminho da vida, Deus. Pai, perdoa todos os nossos erros. Estamos aqui porque queremos uma fé maior e mais forte. Estamos aqui porque queremos estar no nosso posto do dever, te honrar, te agradar, cumprir a Tua vontade, conhecer a Tua vontade. Um dos motivos da pregação é conhecermos sempre a vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoe cada coração aqui, meu Deus, e venha, meu Deus, falar nossos corações, ó Deus, que possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra. Nos rendemos a Ti, pois somos fracos e insuficientes, mas confiamos no Teu Espírito mais uma vez, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Boa noite a todos. Em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia. Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. O João e a irmã Ju também estão conosco hoje. E nosso amigo ali atrás, né, que sempre está aí conosco, nosso vizinho aí. Irmãos, chegou hoje pelo correio a mensagem nova, a tradução, chamada A Bem-aventurança Esquecida e Micaías o Profeta. É só uma literatura, mas tem duas mensagens, né, na mesma literatura. A Bem-aventurança Esquecida e Micaías o Profeta. Então, depois os irmãos pegam lá na porta, o irmão Luiz lá na portaria, né? Nós adquirimos essas mensagens por R$3. Como nós sempre falamos, nós não cobramos as mensagens de ninguém, mas os irmãos que desejam contribuir com esse valor, o irmão Luiz deixa reservado
e sempre nós vamos trazendo os temas, né? Pretendemos trazer outros temas também que estejam em falta. Mas, graças a Deus, está um ambiente muito bom aqui dentro da igreja, né? Graças a Deus. Nós vamos prosseguir falando sobre a mensagem adoção, que por sinal está sendo muito boa esse estudo. E vamos hoje falar algo aqui, partir do parágrafo 44. O profeta de Deus diz: nós encontramos nisto na última quarta-feira, uma semana, retratamos Deus em seu Elá, Elohim, e mostramos que ele era existente de si mesmo. Preste bem atenção. Antes de Deus criar tudo, era só ele, sozinho, existente de si mesmo. Mas dentro de Deus, dentro dele, estava a paternidade, o ser pai. E dentro dele havia méritos diferentes, tais como Salvador, tal como curador. Tudo isso estava em Deus, mas estava lá ele sozinho antes de criar o mundo e tudo. A paternidade, ser um Salvador, ser um curador, tudo isto estava em Deus, estes atributos. E Deus era o existente de si mesmo. Mas sendo que ele era um Salvador, ele era um Pai, ele não tinha anjos, ele não tinha nada, somente Deus. Lá não havia nada a não ser ele mesmo, ele era existente de si mesmo. Nada existia a não ser Deus. Deus não gostou de ficar sozinho, de não ter nada, né? Então ele começou a criar. Mas sendo que ele era Deus, então lá deveria haver algo para adorá-lo, porque ele amava a adoração. Irmãos, isso aqui me faz parar para nós pensar. O profeta disse: deveria haver algo para adorá-lo, porque ele amava a adoração. O que Deus fez? Criou os anjos. E os anjos começaram a cantar, a louvar. Deus foi quem ensinou eles, inspirou, criou eles para adorá-lo, porque ele ama a adoração. Já pararam para pensar a importância que é a nossa adoração a Deus? Esses cânticos, como estamos cantando, o louvor, como o Luiz um dia pregou aqui sobre a adoração, tudo é uma adoração. Já viram o pastor Joaquim dizer assim? Quando os pastores estão se apresentando, ele fala: isso é uma adoração. Tudo que um cristão faz é uma adoração a Deus. Amém. Nossas palavras, nossa forma de vestir, nosso cântico, toda a dedicação que você faz. Você se veste decente porque pensa em Deus. Você cuida o que fala porque pensa em agradar a Deus. Você cuida o que faz porque você pensa em agradar a Deus. Tudo isso é uma adoração. Amém. O cântico, o toque,
o louvor, o instrumento, tudo isso é uma adoração. E Ele ama isso. E Ele merece isso, né? Amém. Como Deus ama ver os seus filhos adorados. Não só com o cântico, que é a ordem mais alta, por sinal, de adoração, é o louvor, é o cântico. Eu abri a porta ali e, por sinal, fico muito feliz. Toda sexta-feira as irmãs têm tido um hino, né, especial, fora esses congregacionais. Vocês não imaginam, irmão Célio, irmã Nai, irmão Miguel, como Deus ama receber um cântico. Amém. Nós não imaginamos. Se nós imaginasse ou conseguisse realmente conceber isso, meu Deus, irmãos, nós pulava de alegria, nós lutava para fazer qualquer coisa. Mombrana disse que quando ele não estava assim cantando na rua, no mato, ele disse, de repente ele se pegava assobiando ou fazendo algo, porque a adoração está no ser humano, está em nós. Louvar a Deus. E já parou para pensar o quanto nós somos abençoados em louvar, em adorar a Deus, né? Isso é muito bom. É claro, o pastor Joaquim disse outro dia, foi citada uma pergunta sobre coral, sobre coisas. O pastor Joaquim disse, não é porque nós temos um coral aqui em Goiânia que todas as igrejas da mensagem têm. Há igrejas que são menores, como o nosso caso. Mas sabe como que eu entendo o nosso lado? Eu entendo assim. Quando Abraão foi tirar Ló lá da prisão, que ele estava preso pelos reis, a Bíblia fala que Abraão e os seus companheiros lá, eu deve lembrar disso, Abraão e seus companheiros pensaram assim, nós temos que lutar agora, vamos lá libertar Ló. Aí eles olharam, vão lutar com o quê? Eles sabem o que eles tinham, irmão? Eles tinham uma enxada, a Bíblia fala facões enferrujados, foices, mas ele falou para eles, cada um de vocês, tome o que vocês têm na mão e vamos à guerra, vamos à luta. Então é mais ou menos assim que eu creio que é a nossa posição. Temos um teclado, temos um violão, temos 2 que cantam, temos 3, temos 4, temos um que prega. Vamos pegar nossas enxadas, nossos facões e vamos fazer algo para o reino de Deus. Amém. Com o melhor que nós podemos fazer, né? Se um dia nós tivermos um coral, nós vamos dar um coral a Deus. Nós tivermos 30 irmãs que cantam, as 30 vão cantar. Mas nós vamos batalhar com as armas que Deus tem nos dado. Não é verdade? Amém. E o Mombrana diz aqui, continuando, Deus amava e ama a adoração. E Ele criou seus próprios seres, criaturas, para adorá-lo. Que coisa tremenda, né? E os anjos então começaram a ficar ao redor de Deus, adorando, cantando. E Deus sente prazer com isso, com a adoração. Mas não esquecendo, a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, que a nossa maneira de viver é um culto racional a Deus, é uma adoração, né? Tudo que a gente vai fazer é uma adoração a Deus, e Deus ama isto. Agora o profeta diz, então dentro dele havia um atributo de Salvador. Sabia que Deus só passou a ser Deus, a palavra Deus quer dizer aquele que é adorado. Deus só se tornou Deus depois que Ele criou os anjos. Aí Ele realmente oficializou Deus. Era Elohim, porque Deus é aquele que é adorado. Por isso que a Bíblia fala com D minúsculo, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, porque as pessoas adoram a Deus deste século, o diabo.
Eles adoram. Quando uma pessoa está pecando, é uma adoração ao Deus deste século, né? E Deus passou a ser Deus depois que criou os seus anjos. Agora, dentro desse Deus ainda, havia um atributo de Salvador. Como poderia uma daquelas criaturas, aqueles anjos, quando lá não havia nenhum pecado, nenhum pensamento de pecado, como poderia um deles estar perdido? Isso não poderia ser. Então lá teria de haver algo feito que pudesse se perder, para que então ele pudesse ser um Salvador. Dentro dele havia um curador. Dentro daquele Deus havia esse atributo: curar. Crê você que ele é um Salvador? Crê você que ele é um curador? Bem, o que seria se não houvesse nada para salvar ou curar? Bem, lá teria que haver algo feito desta maneira. Anjo não adoecia, anjo não pecava. Então agora ele nunca fez isto daquela maneira, mas ele colocou o homem como um livre agente moral. Preste bem atenção nisso. Ele deixou o homem com o chamado livre-arbítrio, direito de escolher. Colocou a palavra para o homem lá no Éden e disse: se você tomar isso, você vive. Se você tomar aquilo, você morre. Você que escolhe. E o profeta diz aqui: cada homem que vem ao mundo hoje continua sendo a mesma coisa. Todo homem que nasce tem esse direito, toda mulher, de aceitar a vida eterna ou rejeitar. Deus não força ninguém. Às vezes a gente quer forçar uma pessoa. Às vezes a gente quer dar aquele empurrãozinho para a pessoa. Mas Deus não força. Deus fala. Deus mostra. Bom, quando ele mostrou os dois caminhos em Mateus capítulo 7, ele deu um conselho. Falou: entre pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Aí mostrou um lado. Aí mostrou a porta larga. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E aí ele falou uma coisa: e muitos são os que entram por esse caminho. Por quê? Porque as pessoas escolhem. As pessoas têm a Bíblia, as pessoas têm escutado alguma coisa de Deus, mas é a sua decisão lá dentro. Eu quero viver assim, eu desejo continuar vivendo assim. Há pessoas que desejam viver assim, mas também há pessoas que decidiram: eu quero minha salvação, eu quero Deus, não quero me perder, não importa o que aconteça. E o profeta diz aqui: e ele deixou cada homem e mulher que vive hoje assim, com esse direito de escolher. Quero, não quero, sim ou não. Porém, veja só isso agora. Através da sua presciência. Sabe o que é presciência? Deus já conhecia a decisão de cada pessoa. Deus sabia quem aceitar, Deus sabia quem ia rejeitar. Ele deixou o homem livre para escolher o que ele quer. No entanto, quando uma pessoa fala não para Deus, Deus não se espanta lá. Nossa, essa pessoa não aceitou,
ele já sabia por presciência. Por isso que ele escreveu o nome daqueles que aceitam no livro da vida desde antes da fundação do mundo. É porque ele já sabia o que essas pessoas fariam. Deus, através de sua presciência, sabia quem seria e quem não seria. Se Deus sendo... A pergunta foi feita por um teólogo para mim, que tem atendido reuniões e ouvido as fitas. Ele disse, uma pergunta, ele disse: então Deus é onipresente? E ele disse: pode ele estar em todos os lugares? E agora? Preste atenção nisso aqui. Deus é onipresente e pode estar em todos os lugares? Escute o que o profeta disse. Isso é, Deus está aqui e nesse mesmo tempo Ele está lá no Japão, está lá no céu, Ele preenche tudo. Esse teólogo fez essa pergunta para o homem. Agora, eu quero que vocês prestem atenção, porque há um fundo muito especial nisso aqui. Deus é onipresente, irmão Branco. Ele está em todos os lugares. Está aqui, está ali, está lá, preenche todo o espaço. Muitos de nós já dizemos, sim, Deus é onipresente. Mas veja o porquê que Deus tem um ministério nesta era para nos ajudar. A resposta, eu disse, Ele não é onipresente da maneira que a palavra diz onipresente. O profeta respondeu, Ele não é onipresente da maneira que a palavra diz onipresente. Ele não pode ser um ser, e então ser onipresente. Preste atenção. Se Ele é onipresente como um ser, por que você oraria pelo Espírito Santo? Se Ele preenche, completa céu, terra, tudo, como ser, como presença dele mesmo, como sua pessoa, por que você teria que orar para receber o Espírito Santo? Mombrana fez essa pergunta para ele. Se Ele é onipresente, Ele enche cada brecha, canto, fresta, cada célula, fibra, tudo mais que existe. Onipresente é uma palavra muito forte. Quer dizer que preenche todo o espaço, todo, sem faltar nada. Porque daí não teria sentido a palavra onipresente, seria presente em quase todos os lugares. Mas o profeta diz aqui, se ele fosse onipresente como ser, ele teria que preencher cada espaço, cada fresta, cada célula, cada fibra, tudo que existe. Agora escute. Eu disse, por que ele saiu procurando Moisés, se ele é onipresente no fim? Por que ele subia e descia no jardim do Éden, clamando, Adão, Adão, onde tu estás? Se ele é onipresente como ser? Agora olha a resposta. Parece que até aqui a gente fica com um friozinho na barriga, né? Mas olha a resposta. Ele é onipresente porque Ele é onisciente. Talvez nós não entendemos assim. Mas Ele é onipresente porque Ele é onisciente. Escute. Onisciente quer dizer, Ele conhece tudo porque Ele é infinito.
e sendo infinito, o faz onipresente. Deus não preenche cada espacinho da terra com a sua presença, mas com a sua onisciência. Isso é, aí você lembra o profeta dizer, ele sabe quantas vezes uma pulga pisca. Não é porque ele está ali olhando junto com a pulga, é por causa da sua onisciência, porque ele conhece tudo. Ele conhece, vamos dizer aqui, cada pulga, cada célula, tudo. Conhece, seu conhecimento, a sua presciência, é isso que o faz dele ser onipresente. Mas ele diz aqui, sendo onipresente, então ele é infinito. E então ele se assenta nos céus, ele habita em um lugar, porque ele é um ser. Se ele tivesse completando cada espacinho da terra, o profeta diz, por que teríamos que orar e pedir o Espírito Santo? Ele preenche os céus e a terra por causa da sua onisciência, porque ele sabe tudo o que está acontecendo na terra, cada folha que cai, é a sua onisciência. É como se eu estivesse aqui, ó, eu sou um ser que estou aqui no púlpito, mas se eu tivesse uma mente, uma visão, meu ser está aqui, mas eu consigo agora ver o que está acontecendo dentro da minha casa, dentro da sua casa, no bairro inteiro, dentro do mato, em todo lugar. Eu estou aqui, mas sendo onisciente, eu sei o que está acontecendo em todo o mundo. Assim é Deus. O profeta disse, como um ser, ele está num lugar, mas por causa da sua onisciência, sabendo tudo, ele se torna onipresente, por saber tudo. Amém. Porém, sendo infinito, então ele conhece todas as coisas. E ele não conhece agora, mas ele conhece desde antes da fundação do mundo. Meu Deus, nós não conseguiríamos nunca entender o que é Deus mesmo. Sabe? Ele sabe todas as vezes que um mosquito pisca os seus olhos. Ele sabe como que cada abelhão, onde ele vai vasculhar para conseguir o seu mel, ele sabe. Ele conhece cada pardal que pousa na árvore. Ele conhece cada pensamento que está na sua mente. Já paremos para pensar o que é onisciência? É conhecer tudo, tudinho. Veja, porque ele é infinito e onisciente. Isto é, não que ele seja somente infinito, ele é onisciente. Por isso que às vezes você vai viajar e de repente dá um atraso. É porque Deus sabia que você ia sofrer um acidente lá na frente, então ele permite alguma coisa dar um atraso ali. Claro, às vezes é nós mesmos que fazemos isso por falta de organização, mas muitas vezes está tudo certinho, de repente acontece algo, você não entende porquê. Meu Deus, eu fui tão cuidadoso aqui, ali, aqui, por que isso aconteceu? É porque ele é onisciente. Ele sabia, se você saísse naquele minuto, você ia chegar lá e dar aquele problema. Então ele segura um pouco ali, espera as coisas acontecer lá. Já não aconteceu coisas assim com você, de você pensar assim, meu Deus, por um passo, por um minuto, por uma coisa que eu não receberia um tiro lá, por uma coisa que o meu carro não teria batido lá. Essa é a onisciência de Deus. Ele já sabia. Agora veja aqui, não que ele seja somente infinito, ele é onisciente, ele conhece tudo, mas ele é um ser. Deus é um ser, e deste ser
começa a sair estes atributos, né? Salvador, curador e tantas outras coisas. Agora veja bem, o 53. Portanto, agora, Deus estabeleceu, Ele já está manifestando a si mesmo, Ele é Deus. Ele já se manifestou como um Salvador. Lá na cruz, Ele mostrou: eu posso salvar. Eu posso salvar. Ei, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. O homem estava perdido e Deus sabia de tudo. Quando Ele permitiu o homem ter o direito de escolha, nós ter o direito de escolha, Ele sabia que o homem ia cair, ia ficar doente, ia precisar de cura, ia precisar de salvação, e Ele só permitiu porque nele estavam esses atributos. E Ele já se manifestou a si mesmo como um curador. Não faz nenhuma diferença o que o povo diz que Ele é. Ele é, de qualquer forma, exatamente o mesmo. Ele é um curador. Irmãos, a Bíblia fala em São João 9 que aquele moço nasceu cego. Vocês conhecem a história. Nasceu cego. O primeiro caso que acontece na Bíblia de uma criança nascer cega. Quando nasceu cego, as pessoas falavam, comentavam entre si assim: olha, sabe por que esse menino nasceu cego? Os seus pais cometeram pecado e agora a criança está sendo punida. Não tem sentido uma criança inocente ter nascido cega. Aí eles comentavam, a Bíblia fala assim, eles comentavam: os pais pecaram, os avós e tal, e ficava argumentando, né? Jesus veio e deu uma resposta um dia. Depois que ele havia nascido, crescido, Jesus foi, curou os olhos dele, orou por ele, curou ele, ele passou a ver. Aí fizeram essa pergunta: mestre, por que este nasceu cego? Seus pais pecaram? O que aconteceu? Por que nascer cego? Sabe o que Jesus respondeu? Ele disse: isso aconteceu para manifestar a glória de Deus. Essa doença existe para manifestar esse atributo que Deus tem, do grande curador. Porque isso está nele. Às vezes, se você e eu nunca tivemos uma experiência com Deus como um curador, talvez Deus vai permitir uma doença, um problema, nos pegar, nos judiar um tempo, e quando você receber aquela fé, a sua fé ir aumentando, e você tomar posse, e um dia você poder dizer com mais convicção: Deus é curador. Não porque eu vi Ele curando alguém, mas porque eu tinha tal doença e Ele manifestou esse atributo que está nele, de curar. Oh, irmãos, louvado seja Deus. Veja como nós podemos ser testemunhas, porque esse atributo de Salvador, nós podemos dizer que Ele é, porque você sabe o que Ele fez na sua vida, no seu coração. O Mombrana disse: os anjos não sabem o que é louvar esses hinos que nós louvamos. Ele fala isso numa mensagem. Ele chega a dizer que o dia que a noiva chegar lá do outro lado e cantar os hinos da redenção, ele disse: os anjos vão ficar sem entender o que é isso, porque eles não sabem o que é redenção.
Você já pensou, irmão Luiz, nós juntos, com nós todos lá com a noiva, e de repente nós cantar esse hino que o irmão Brana gostava lá. O Salvador está, e os anjos olhando, aquele grande coral de branco, aquela noiva cantando. Ele é o grande curador. E os anjos ficavam pensando: o que é cura? O que é isso? O que é estar perdido? Eles não sabem. Mobrana disse: há um hino que eu quero cantar lá. Ele falou isso. Você sabe qual é? É o Sublime Graça. Ele disse: os anjos não ficaram olhando e piscando. O que é isso que eles estão cantando? Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. O que é ser infeliz? Eles não têm esse sentimento, mas nós temos um sentimento de uma vez estar perdido, condenado, e hoje estar salvo pela graça de Deus. Oh meu Deus, isso é coisa gloriosa. Esse atributo foi manifestado por causa de nós. Amém. Aleluia. Agora veja, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele tem um propósito, e o seu propósito era, no princípio, fazer criaturas que o amariam e o adorariam. Lá no princípio o propósito foi esse. Ele fez criaturas e as criaturas caíram. Então Deus, através do seu infinito, olhou para baixo pela corrente do tempo, escute isso, e viu cada homem que seria salvo. Isso é ser infinito. Deus criou criaturas para o amar e o adorarem, mas as criaturas caíram. Adão, Eva caíram. Quando eles caíram, nós caímos juntos. Nós estávamos nele. Nós estávamos ali caídos. Mas pela presciência, por conhecer tudo, pela onisciência, pela presciência, ele viu cada homem que seria salvo. Deus viu eu, Deus viu você. Amém. Ele viu pela presciência. Já parou para consegue captar isso? Pela presciência, ele viu nós desejando a salvação. Portanto, se ele, através da presciência, soube quem seria salvo e quem não seria, aí você vai a Romanos capítulo 9, a Bíblia mostra que Isaac, Rebeca tiveram 2 filhos, ela engravidou de gêmeos, e antes de eles nascer, o que aconteceu? Deus disse: amo Jacó e aborreço Esaú. Ué, como assim? Mas eles nem nasceram, Senhor. Como o Senhor pode dizer amo Jacó e aborreço Esaú? É a presciência. É porque Deus sabia quem seria Esaú. Deus sabia quem seria Jacó. O dia que os apóstolos foram enviados para orar pelos enfermos, para pregar o evangelho, Judas estava ali junto. Quando eles voltaram muito alegres, dizendo assim: Senhor, no teu nome os demônios correm de nós. Nós citamos o seu nome, Jesus Cristo, os demônios saem das pessoas. E eles com certeza se abraçavam, gritavam. Pela presciência, Jesus disse assim para eles: não alegrai-vos no fato de expulsar demônios, curar os enfermos. Ué, quem sabe eles não entenderam. Mas ele disse: alegrai-vos no fato de vossos nomes estarem escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque havia um Judas ali, o filho da perdição, e ele, por presciência, sabia o que aquele homem iria fazer. Tanto que
na hora da ceia, ele pegando o cálice e o pão, disse: o que come comigo, bebe comigo, há de me trair. É a presciência, ele sabia o que ele iria fazer. Aí chegou na hora mesmo, no ponto, ele disse: o que tem para fazer, faça logo. Porque ele já sabia, Judas nasceu para aquele propósito. Era a presciência. Agora o profeta diz aqui, como ele sabia que o homem, quem seria salvo e quem não seria, a palavra não é tão má depois de tudo isso, não é? Então ele diz aqui, sabendo disso, ele podia predestinar. Como eu gostaria que nós conseguíssemos entender isso aqui, irmãos. Por nos conhecer antes da fundação do mundo, Deus pôde nos predestinar. Sabe o que é predestinar? Pré-destino. Antes, destino. Desde antes da fundação do mundo, Deus te predestinou para ser o que você é nessa era, para morar lá onde você morou. Predestinou aquele pastor para ir lá naquele lugar onde você mora, às vezes um lugar mais difícil que tem. Ele predestinou aquele homem. Você será um pastor, porque você vai aceitar por minha presciência. Então o irmão diz, ele pôde predestinar. Você, meu filho, então agora eu vou escolher o que você vai ser. Você vai nascer em tal lugar, você vai fazer isso, você vai ter vida eterna e vai crer e vai ser isso. O irmão Branham diz, ele escolheu uns para ser fazendeiro, outros para ser dona de casa, outros para ser pregadores. Tudo isso está na sua predestinação, porque ele conhecia quem seria e quem não seria. Portanto, em ordem para apanhar aqueles que seriam, ele teve que fazer uma propiciação pelos seus pecados. Aí o profeta diz, muitas pessoas lá nos dias do irmão Branham diziam assim, que quando Jesus morreu lá na cruz, ele diz, algumas pessoas entendem assim, que Jesus morreu, derramou seu sangue por nós, porque um dia alguém teria dó dele, iria acabar crendo nele, iria pensar nele derramando sangue, e pensar assim, bom, ele derramou seu sangue, então eu vou aceitá-lo, eu vou, quando escutasse isso, o Branham falou, isso não é assim. Quando Jesus nasceu, Deus já tinha predestinado, antes da fundação do mundo, Jesus para vir morrer por aqueles que ele viu antes da fundação do mundo que iam ter desejo de ser salvos. Branham diz, quando Jesus veio morrer por nós, foi para aqueles que Deus já tinha visto desde antes da fundação do mundo. Amém. Oh, meus irmãos, isso é coisa gloriosa. Amém. Ele disse aqui, então, esses que ele viu, ele apanhou aqueles que seriam e teve que fazer uma propiciação pelos seus pecados. Se pudermos, queremos chegar aí somente uns poucos versos abaixo. Ele nos predestinou para a vida eterna. Amém. Sabendo que aqueles, vocês, nós, colocariam tudo de um lado. Deus sabia o que nós faríamos. Sabia disso? Oh, que coisa gloriosa! Ele sabia que você colocaria tudo de lado. Ele saberia que você teria que passar essas coisas nessa era, tantas tentações, tantos espíritos, mas ele sabia que você colocaria tudo isso de lado, e não importaria quão indiferente isso pareceria para os filhos do mundo. Ele sabia disso. E isso não significaria
coisa alguma para eles, porque eles eram filhos de Deus e Ele os chamou. Por isso Deus te chamou, porque Ele sabia que você seria salvo. Vamos terminar com este aqui. E Ele enviou a Jesus, ó Deus, para que o seu sangue fosse um pacto. Ele enviou Jesus não para morrer e depois ter um sorteio de quem seria salvo. Quem sabe alguém vai aceitar, quem sabe alguém vai rejeitar. Ele enviou Jesus por causa de nós. Amém. Por causa daqueles que Ele viu que iam desejar. Amém. Aleluias. Ele enviou para que o seu sangue fosse um pacto de sangue, fazer uma propiciação e uma asepsia. Sabe o que é uma asepsia? É uma limpeza profunda. Limpeza profunda. Jesus veio para o seu sangue fazer uma limpeza profunda em nós, ou uma limpeza, um processo de limpeza para constantemente, não somente uma vez em um reavivamento, mas sempre vivendo, fazendo intercessões. Ele está agora intercedendo por nós, nos mantendo salvos por sua intercessão, para os cristãos se conservarem limpos dia e noite. Aí está o sangue de Jesus Cristo que faz uma asepsia lá na cruz, na presença de Deus, que nos limpa constantemente, dia e noite, de todo o pecado. E estamos seguramente guardados. Por isso que o eleito não se perde, porque Deus sabia quem seria e quem não seria. Tem uma coisa: quem não é, não adianta, porque não vai ser. Mas quem é, não tente fugir não, que Deus predestinou baseado nessa decisão de alma lá dentro. Oh meu Deus, que coisa gloriosa! E esse Senhor Jesus Cristo está aí por causa desses eleitos. Veja, que nos limpa constantemente dia e noite. Estamos seguramente guardados. Mombrana recebeu uma pergunta uma vez: pode o nome de um eleito ser apagado do livro da vida do Cordeiro? E agora? Pode? Pastor, mas e os meus erros, minhas coisas, minhas coisas. Bom, se você não é, não vai adiantar nunca. Mas se você é, o Mombrana disse, nem todos os demônios que existem no inferno podem tirar o nome de um eleito do livro da vida do Cordeiro. Aleluia, porque você é a palavra falada de Deus para essa era. Amém. Glória a Deus, aleluias. Por isso que Jesus disse naquele dia: alegrai-vos nesse fato. Porque expulsar demônios, fazer alguma coisa, pode fazer e não ter o nome lá. Agora, o nome está escrito no livro da vida. Ele diz: alegre com isso, porque isso é, Mombrana diz aqui, nós estamos seguramente guardados. Guardados como? Através do Espírito Santo no corpo do Senhor Jesus e salvos. Amém. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Oh Deus bendito, aleluia! Tem vida eterna e nunca passará pelo julgamento. Oh Deus, tem algo para nós agradecer a Deus? Nunca passará pelo julgamento. A noiva sobe no arrebatamento, não para aparecer lá para ser julgada,
A noiva está sendo julgada aqui, ela foi julgada aqui. Mombrana diz, ela foi julgada aqui. Quando Jesus morreu lá na cruz, a noiva foi julgada lá. Os seus pecados foram pagos. E você sobe sem nenhum julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Ah, irmãos, hoje eu estava ali no sítio meditando, e de repente eu comecei assim, fiquei emotivo, comecei a pensar, meu Deus, tem pessoas, donos de mercados, tem pessoas com tanto dinheiro, tem gente que tem tudo, ou tudo que nós imaginar, mas eu fico pensando, que tristeza, quando uma pessoa tem que morrer, e não vai levar nada, não vai levar dinheiro, não vai levar carro, não vai levar o seu mercado, não vai levar fama, não vai levar sexo, não vai levar televisão, não vai levar nada, só a alma que passa dali para o outro lado. Que tristeza um homem tem que encarar uma hora dessa, sabendo sua alma gritar lá dentro. Mombrana diz, quando a alma da pessoa começa a entender que vai passar daqui para lá, ela grita, eu não estou bem. Mas que diferença quando um cristão está para partir. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mombrana diz, ele pode ter um chinelo, um pé do outro, e não ter quase nada dessa vida, mas ele enxerga aquela porta branca, aquele Jesus vivo, vindo dizer, vem meu filho bendito, para casa agora, chega de sofrimento e de labuta lá da terra. Oh, irmãos, tem um hino que diz, eu queria ser aquele ladrão perdoado, que na beira da morte, lá na cruz foi perdoado, quando arrependeu e disse, lembra-te, Senhor. A alma dele pensou, agora eu morro assim, vou para o inferno. Chorou, arrependeu, mas ele estava ao lado da pessoa certa, na hora certa, com a atitude certa, e Deus já tinha visto aquilo desde antes da fundação do mundo. Por isso que ele roubou bem naqueles dias, por isso que houve aquela condenação bem naqueles dias, porque Deus sabia, eu penduro meu filho ali, e é bem ali que ele acerta, é bem ali que ele aceita, é bem naquela hora que ele aceita. Então o profeta diz, estamos seguramente guardados. Um cristão não passa pelo julgamento. Aleluia. Cristo passou por ele, Cristo recebeu o meu julgamento lá na cruz. Amém. Oh, que ele seja louvado em nosso meio, porque ele é maravilhoso. Amém. Ele passou pelo meu julgamento. O pecado desde Adão até o final do mundo, não é só o pecado de Jesus para cá, não. Mombrana mostra nessa série aqui que os pecados desde Adão até o rapto estavam em Jesus. Você acha, irmão, que um homem para suar sangue, sabe o que a ciência fala? Que uma pessoa para suar, você soa água, a água, sai teu suor aqui, você limpa, sai água. Para um homem chegar no ponto de suar sangue como ele suou, ele tem que ter uma angústia insuportável. Insuportável. O sangue sair pelos poros de um homem, suar sangue, ele tem que ter uma angústia tão forte, tão grande, que um coração de um ser humano não suporta. E a Bíblia fala que quando Jesus estava ali no Getsêmani, ele suou sangue. Ele estava angustiado, porque os meus e os seus pecados estavam nele. Ele estava recebendo o julgamento dos meus pecados. Aleluia, glória a Deus. Cristo passou pelo meu julgamento. Que ignorância, que cegueira de um homem, de uma mulher
rejeitar um sacrifício como esse. Por que você não aceita o Evangelho, irmão? Não, pastor, se eu for para a igreja de vocês, eu tenho que parar de assistir o Faustão. Se eu for para a igreja de vocês, eu tenho que parar de ver música. Por que você não aceita a Jesus Cristo, minha irmã? Não dá sua vida a Ele, sua alma mesmo se converte, morre para esse mundo. Ah, não, pastor, se eu for ser cristão, eu tenho que largar minha calça, eu tenho que largar não sei o que, eu tenho que fazer. Não é fácil para mim. Oh, meu Deus! Oh, se essa pessoa deixasse o Espírito Santo trabalhar. Oh, se esse mundo deixasse. Fechasse os olhos e fosse lá no Calvário um pouquinho e sentisse aquela agonia lá. Ele recebendo todos os nossos pecados ali. O meu procurador estava em meu lugar. Ele contestou o meu caso. Eu era um ignorante. Ele disse ao Pai que eu não era digno, eu era um ignorante, mas Ele me amava. Glória a Deus, aleluia. Ele me amou e tomou o meu lugar e contestou em meu caso, e hoje estou livre. Sim, Senhor. Ele derramou o seu sangue para oferecer lá pelos nossos pecados. Oh, Senhor, meu Deus, meu querido Pai, que o Senhor possa me perdoar por não achar palavras para expressar, meu Deus. Oh, como essa mensagem ela ainda é viva, Senhor. Nosso profeta de Deus partiu no ano 65, foi sepultado. Mas o Senhor disse lá naquele rio, o Senhor disse: tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ele partiu, mas essa mensagem continua viva. Aleluia, ela continua chamando os filhos da irmã Ratmuser. Ela continua convertendo o coração dos filhos aos pais. Ela continua com o mesmo poder de cura ainda. Aleluia, a mesma manifestação ainda, ó Deus. Ó meu Pai, como nós agradecemos, ó Deus, pela tua presença que inunda nosso coração. Ó Pai, obrigado por ter tirado toda a incredulidade de nós, meu Deus. Ó Pai, por ter aceitado uma decisão de um pecador. Ó, enquanto as igrejas dizem por aí: aceite Jesus, aceite Jesus, nós é pelo contrário. O Senhor viu um dia antes da fundação do mundo, o Senhor viu nós dizendo: Senhor, me aceite, meu Deus, me perdoe, meu Deus, toma a vida desse indigno homem, meu Pai. E sendo que o Senhor viu nós, o Senhor enviou o seu Filho por presciência para pagar o pecado desses pecadores que o Senhor viu desde antes da fundação do mundo. Aleluias. E ainda nos predestinou, meu Deus. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus, eu oro para que o Senhor ajude esses irmãos. Oh, meu Pai, eu tenho confiança de que o Teu Espírito Santo está tratando conosco. Oh, Pai, nessa simplicidade, numa igrejinha tão humilde como somos, mas é bem esse estilo de gente, é bem esse estilo de obra que o Senhor, meu Deus, tem, ó Deus, usado desde todas as eras para resgatar os Teus eleitos. Ó, diz, aqueles cristãos se reuniam nas cavernas, oravam em cima de folhas, seus bancos eram pedras, perseguidos, mas eles amavam o Senhor e ali a sua presença estava com eles. Oh, meu Pai,
corações, meu Deus. Não importa o que tivermos que perder, mas encha-nos do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo é o selo para ir no rapto. Não é só vir à igreja, não é só tomar a ceia, mas o profeta diz: o sinal é ser cheio do Espírito Santo, é viver a vida de Jesus Cristo nessa hora. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, manifesta, meu Deus, Teu atributo de cura divina aqui, Senhor. Não é preciso eu colocar a mão na cabeça de ninguém aqui, meu Deus, porque Tua presença está aqui, nós temos certeza. Pai, se alguém está doente aqui, Senhor Deus, talvez seja a noite dessa manifestação da cura, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que as enfermidades sejam reprovadas nessa hora, pelo poder de Deus, enfraquecidas, mortas, cada verme, cada doença, todo espírito, em nome de Jesus Cristo, nós cremos, ó Deus, nesse atributo do Senhor, meu Pai, sobre nossos corações. Pai querido, estamos indo para casa, agradecidos, abençoados, fortalecidos, meu Deus. Ajuda nós, meu Pai. Isso nos encoraja, nos dá força, nos dá fé para vencer, nos dá amor, nos dá coragem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ficar de pé e vamos cantar Sublime Graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Vamos ver se nós conseguimos. Cante como alguém que um dia estava perdido e foi achado. Oh, glória a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. De novo, erga suas mãos, adore a Deus. Ele ama a adoração, nós ouvimos aqui. Aleluias, diga glória a Deus. Louve a Jesus um pouquinho, Ele merece. Ele sente prazer com a nossa adoração. Aleluias, bendito seja o Teu nome, meu Pai Celestial, por ter entrado neste negro coração e ter limpado e colocado a Sua luz e a Sua misericórdia. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar, cante como um cristão. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Aleluia. Senhor Deus amado, Graças.
temos sido ricamente abençoados. E agora, Pai, nós queremos levar isto em nossos corações. Cada um de nós, ó Pai, somos agradecidos pelo pão da vida, Tua palavra. Este é o alimento das nossas almas. Isto vale tudo para nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua conosco, Pai. Sim, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor acompanhe a cada um de nós. Que possamos voltar abençoados. No precioso nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor.